para entrar o pessoal aí. Melhor hora chegou. Vem cá, cooperador Tiago Norbim. Tiago Norbim é um jovem da igreja, uma pessoa de testemunho, uma pessoa que fala a língua do pastor. Ah, meu pai, como que eu tenho orgulho e me sinto abençoado de ter uma ovelha que nem o Tiago, um jovem, irmão, um jovem que podia estar em qualquer lugar, como todos os jovens aqui poderiam estar, mas que escolheu estar na presença do Senhor. Jovem de testemunho, tá, irmão? Pessoa séria, correta, tem a visão bíblica, a visão da IFP, visão do pastor, irmão. Pode ter certeza, tudo que ele fala é que o pastor fala, tá? Então, você está em boas mãos nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Então, levante a mão para cá. Levante a mão sem ira, sem contenda. Todos levante a mão. Isto. Senhor Deus, que está o Tiago, Senhor, teu filho. E eu creio que o Senhor usa ele poderosamente, Pai. Eu pensei que eu peguei ele de surpresa, mas o Senhor já tinha dado o mistério para ele, Pai. Por isso, meu Deus, fala conosco, exorta-nos, consola, nos edifica. Meu Pai, restaura, salva, Senhor, almas essa noite. Continua falando com a tua igreja. É o que nós pedimos e o que nós cremos. E a igreja aplaude o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Se alguém puder pegar um pedestal para mim, igual o Mafiusa fez, gostei daquele negócio. Fico com as mãos livres, posso ficar mais à vontade. Gostei. Irmãos, é muita revelação, muita revelação. Se eu não me organizar, não sai nada, porque tanta coisa. E a gente vê que se cumpre aquele versículo que fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Quem coloca tesouro em vaso de barro, irmãos? Ninguém é doido. A gente coloca tesouro no banco, no cofre. Mas nós temos um tesouro, que são as bênçãos de Deus, em vasos de barro, que somos nós, quebradiços, frágeis, para que a excelência da glória de Deus se cumpra, não em nós, mas nele, porque o tesouro é dele. Tem um tempão que eu não prego, tem quase um ano. A última vez que eu preguei foi em dezembro do ano passado. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Eu tinha pedido ao pastor para ele dar um pouquinho de tranquilidade, ficar só lá dando aula para os jovens lá, que é o que eu mais gosto de fazer, irmãos. Tem gente que pensa que, nossa, como ele gosta de púlpito. Não gosto não. Tem gente que até briga com o pastor se não deixar pregar. Meu negócio é ficar lá em cima na salinha dos jovens lá, tranquilo. Só que não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente quer. É o que Deus quer pra gente. Deus usou essa semana, quarta-feira, um vaso lá falando que a obra de Deus, de forma plena, tá parada na minha vida. Rapaz, isso não é de Deus não. Isso aí é da carne. Só que eu parei para analisar, ela explicou assim com mais detalhes, ela falando, dando a revelação, que o meu lugar é no púlpito, irmãos. Não é só na sala dos jovens lá. E o pastor me colocou hoje para dar essa palavra. Então, amém. Está se cumprindo o que Deus quer. E é o que Deus quer, não é o que a gente quer. Vamos ficar de pé. Tem gente que pensa assim que nós, ele fala bem. Irmãos, eu não sei falar não. Eu prego desde os 18 anos, né? E Deus tem me ajudado a falar, porque, como disse a Letícia uma vez, eu sou travado. Quando vou falar com as pessoas pessoalmente, eu meio que travo assim e tal. Então, é para que se cumpra a excelência da glória de Deus na nossa vida. É Deus que nos capacita. Eu vi a irmã Marielle pregando aqui, eu lembrei de mim, né? 18 anos pregando. Então, é tão somente pela glória de Deus. Vamos abrir em Marcos 16, verso 9. Marcos 16, verso 9. Uma palavra muito forte, irmãos, muito forte. Como o pastor falou, cadê o pastor? Como o pastor falou, eu já tinha essa palavra há algum tempo, Deus tinha ministrado no meu coração. Lá no meu serviço, Deus ministra muito no meu coração no meu serviço. Eu falo que o meu serviço é como se fosse um monastério. Eu sou um monge lá. Deus fala comigo lá profundamente. Eu sou grato a Deus por tudo. Marcos 16, verso 9. Todo mundo achou? Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, domingo, como hoje,
apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Poderia sentar, dando glória. Irmãos, a pregação de hoje é sobre uma das pessoas mais polêmicas e injustiçadas do cristianismo, da Bíblia, Maria Madalena. Como o pastor falou hoje de manhã, falta-nos gratidão ao Senhor. E uma coisa que a gente observa em Maria Madalena é gratidão a Deus. Pensa numa mulher grata a Deus, vocês vão entender no decorrer dessa mensagem. Então falta-nos gratidão ao Senhor. A gente já começa o dia pedindo, como o pastor falou hoje de manhã, e não agradecendo. A gente já pede para Deus nos proteger, pede para isso, pede para aquilo, até coisas materiais. E o presbítero está aqui. Quando a gente olha para um processo judicial, quando a gente analisa um processo, o que o advogado faz primeiro numa ação judicial, no processo, no papel? O que ele faz? Primeiro ele conversa de forma escrita com o juiz, explica o que aconteceu, os fatos, né, que a gente chama, para no final ele fazer os pedidos. Só no final que ele coloca lá os pedidos, o que aquela parte quer. E conosco deve ser igual. Numa oração com o Senhor, a gente deve primeiro conversar com o Senhor. A gente deve primeiro explicar para o Senhor o que a gente está passando, porque a oração nada mais é que uma conversa com Deus. O brasileiro tem essa coisa de superstição, né? Ele pensa assim: não, a oração é um abracadabra. Você ora para Deus, você ora, aí acontece, tipo assim, como se fosse um abracadabra mesmo. Mas não, a oração é conversa com Deus. Você expõe para Deus aquilo que você está passando, e Deus, por Ele te amar, Ele faz. Então a oração é uma conversa com Deus. Irmãos, Maria Madalena era grata ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor expulsou dela 7 demônios. Se um demônio já faz estrago, irmãos, imagina 7 demônios. Então ela abandonou tudo para seguir a Jesus, abandonou tudo. Há historiadores que falam que Maria Madalena era uma mulher de posses, uma mulher de boa colocação social. Ela abandonou tudo para seguir a Jesus. Aquela história que os irmãos ouvem muito, que Maria Madalena era a prostituta que derramou o óleo aos pés de Jesus, aquilo ali é tudo mentira. Não foi Maria Madalena que fez isso. É outra Maria, é outra história. Tem nada a ver com Maria Madalena, esquece essa história. Maria Madalena, a única coisa que a gente sabe sobre ela é o quê? Que ela foi expulso dela 7 demônios. Além disso, o que mais que a gente sabe de Maria Madalena? Que ela esteve na crucificação de Jesus. A segunda coisa que a gente sabe sobre Maria Madalena. E a terceira coisa que a gente sabe sobre ela é que ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A primeira pessoa, irmãos. Naquele tempo, mulher não tinha valor, o testemunho de uma mulher não tinha valor, mas Jesus fez questão de mostrar a Maria Madalena ele ressuscitado pela primeira vez naquele momento. Foi Maria Madalena, não foi João, não foi Pedro, não foi mais ninguém, foi Maria Madalena. Vocês vão entender por quê. Mas eu já adianto que é porque ela era uma pessoa grata, ela tinha gratidão ao Senhor. Ela tinha gratidão ao Senhor. Então ela sofreu muitas injustiças históricas, né? Imagina, você é uma pessoa boa, aí alguém começa a falar coisas de você, aí a pessoa, sem te conhecer, já pensa que você é uma coisa, porque ouviu de outra pessoa. Isso é horrível, é péssimo, né? É péssimo as pessoas te conhecerem por aquilo que elas ouviram de outra pessoa, e não por te conhecerem pessoalmente. Isso aconteceu com ela. Até hoje as pessoas falam de Maria Madalena como se ela fosse uma prostituta. Nada disso, nada disso. O que a gente sabe sobre ela é o quê? Que ela tinha 7 demônios e que Jesus expulsou dela os 7 demônios. Outra mentira que falam sobre ela, vou falar rapidamente aqui, é que ela teve um caso com Jesus. Irmãos, que loucura, como o pessoal tem mente fértil. Não que seria pecado se Jesus tivesse uma esposa, não seria pecado. O casamento no judaísmo sempre foi bem visto. Foi o próprio Deus que estabeleceu o casamento.
quando ele juntou Adão e Eva. Então não teria problema nenhum se Jesus tivesse casado, fosse casado, não haveria problema nenhum. Mas a missão dele não era essa aqui na terra. A missão dele era o quê? Era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tinha uma missão muito específica, muito séria. Não daria tempo de ele dividir a atenção dele com a esposa. Imagina, um homem morrer com 33 anos e meio, deixar uma esposa aí, terrível, né? Deixar filhos. Então é outra injustiça que Maria Madalena sofreu ao longo da história do cristianismo. Um amigo meu, crente, ele disse que Jesus não se casou porque o sexo é pecado. Pelo amor de Deus. O sexo só é pecado fora do casamento. Dentro do casamento o sexo é honrado. Então isso aí é outra loucura que o pessoal fala por aí. Balela. Como eu falei, Jesus não se casou porque a missão dele era específica. Era morrer por cada um de nós. Era morrer para nos dar a vida, para nos salvar. Salvar de quê? Salvar do inferno. Salvar do inferno. Como eu costumo falar, falei na sala dos jovens lá, que o inferno, irmãos, uma vez que você morre, não há mais esperança. Você morreu hoje, já era. É céu ou inferno direto. Não tem segunda chance. Eu costumo falar que, imagina que aqui é uma montanha, onde vocês estão aí é um precipício, sei lá, de 1 quilômetro de profundidade. Uma vez que, tomara que eu não carregue, uma vez que você caia nesse abismo, que você morra no caso, né? Uma vez que você caia, não tem como você dar um 360, uma reviravolta e voltar. Não tem como você, ao cair, voltar. Já era. Então, quando o ser humano morre, não há mais esperança. Já era. Então nós estamos falando aqui de algo muito sério, que é o ato de Jesus morrer na cruz por cada um de nós, para nos libertar do inferno, irmãos. Inferno esse que foi criado pelo próprio Deus. Para os homens maus, vocês vão entender depois também por que o Senhor criou o inferno. Então, como eu disse para os jovens mais cedo, né, uns dias atrás, que Deus, há muita confusão assim, do porquê Deus criou o ser humano, né? Tem pelo menos duas teorias aí, que Deus criou o ser humano para adorá-lo. Tem um fundo de verdade nessa teoria aí. Realmente, Deus quer que nós adoremos a Ele. E tem uma segunda teoria, que diz que Deus criou o homem, o ser humano, para governar a terra. E também tem um fundo de verdade nessa teoria aí. Por quê? Porque realmente Deus colocou o homem para governar os peixes, os animais, todos os seres vivos, o ser humano. Essas afirmações não são totalmente falsas, elas têm um fundo de verdade. Mas Deus não criou o ser humano para isso. Não foi para esse motivo, não foi essa a causa pela qual Deus criou o ser humano. Por que Deus criou o ser humano então? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Qual é a lógica, irmãos? Para analisar. Qual é a lógica de você gerar uma vida, de você ter filhos? Para analisar. Qual é a lógica? Você vai ter dor de cabeça, vai perder noite de sono, vai ter cabelo branco mais cedo, você vai passar raiva. Seu filho, é bem possível que ele vai chegar aos 18 anos, até antes, e vai ser ingrato com você, vai falar que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Qual é a lógica disso, irmãos? É o amor. Você gera vidas, você quer que outras pessoas tenham a vida, por quê? Porque viver é bom, irmãos. Viver é um milagre. Quando você gera uma vida, você quer que outra vida desfrute disso que nós desfrutamos. Poder respirar, poder ver as paisagens, enfim, viver esse milagre que é a vida. Então, Deus é a mesma coisa. Por que Deus criou o ser humano? Porque Ele é amor. Deus estava lá na glória,
lá na glória, é autossuficiente, não precisa de adoração. Quem fala que Deus criou o ser humano para adorar Ele, não foi por isso, irmãos. Deus não precisa de adoração. Ele já tem os anjos para adorar Ele já. Deus criou o ser humano por quê? Porque Ele é amor. Ele queria compartilhar a glória com outros seres. Ele não é egoísta, como nós somos muitas vezes. Uma pessoa egoísta, ela tem algo bom, mas ela não quer compartilhar, é só para ela. A pessoa egoísta é assim, mas Deus não. Deus, Ele quer compartilhar os benefícios da glória. Por mais que o ser humano tenha escolhido o pecado, Ele ainda tem reservado para nós a Nova Jerusalém. Como foi cantado aqui, irmãos. Como o pastor falou. Cadê eu estou incomodado que o pastor não está aqui. Estou brincando. Eu fico, como pastor, eu almejo a Nova Jerusalém, irmãos. Mais do que tudo. Mais do que ter carros, ter casas, apartamentos, viagens. Eu almejo a Nova Jerusalém, irmãos. Com todas as minhas forças, irmãos. Como pastor, eu também me emocionei com os últimos louvores, porque eu me imaginei na Nova Jerusalém, irmãos. Eu me imaginei desfrutando disso, irmãos. Nós temos uma concepção muito limitada do que é a vida pós-morte. A gente acha que a gente só morre, vai para o céu, fica na nuvenzinha lá tocando harpinha. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós é muito grande, irmãos. É imenso, irmãos. É majestoso, irmãos. Sempre quando você estiver desanimado, pense que um dia você vai habitar a Nova Jerusalém. Você vai desfrutar das delícias que haverá naquele lugar, irmãos. Quando eu não tinha viajado para fora do país ainda, eu não me dedicava assim, eu não juntava dinheiro. Por quê? Porque eu não tinha desfrutado ainda do que é ir para fora do país. Então, eu não ligava tanto. Mas uma vez que eu conheci, irmãos, eu quero ir mais vezes. Se eu pudesse, eu iria todo mês. Então Deus, Ele não nos mostrou, como mostrou para João, o que é a Nova Jerusalém. Não mostrou para nós. João viu, nós não. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos fé, que nós habitaremos a Nova Jerusalém. Uma vez que você vai lá, igual eu fui, para fora do país, aí fica fácil. Eu já vi como que é. Eu já senti a emoção de que é estar fora do país. Então, não precisa de fé para isso, não. Agora, você precisar ter fé para um dia você estar na Nova Jerusalém é outra coisa. Se Deus levasse cada um de nós para a Nova Jerusalém para ver como que é, não precisaria de fé. Seria fácil, racional. Você viu como que é, você desfrutou brevemente ali, pronto. É óbvio que você vai querer para um lugar desse. Mas não, você tem que crer que um dia você vai estar lá. Você tem que crer, irmãos. E você tem que almejar isso com todas as suas forças. Com todas as suas forças. O que Jesus tem preparado para nós é insondável. É muito grande, irmãos. É muito tremendo. É fantástico. Então, como eu falei, qual é a lógica de uma mãe gerar filhos? É o amor. Qual é a lógica de Deus criar o ser humano? É o amor. Deus, Ele criou o ser humano porque Ele ama. E o amor, Ele é compartilhador. Uma vez, a Daiane e o Igor me falaram que se eles pudessem, eles teriam 8 filhos. Eu fiquei analisando, fiquei pensando, se eu colocasse para a Daiane assim, uma lista com os prós e os contras de ter filhos, ainda mais muitos, eu tenho certeza que ela colocaria mais prós do que contras. Mas se você fosse analisar do ponto de vista racional, tem muito mais contra do que pró. Mas por que Daiane colocaria mais prós do que contra? Porque ela ama. Porque o amor pulsa no coração dela. Ela quer que outros seres desfrutem da grandeza de estar vivo. Ela quer que outros seres desfrutem da maravilha que é viver, irmãos. Então, com Deus foi a mesma coisa. Eu falei para o meu pai um dia que
mesmo que, sei lá, ele se tornasse um bandido, ele fosse preso um dia, ainda assim eu seria grato a ele. Por quê? Porque eu nasci, irmãos, porque ele me gerou. Não há bênção maior que essa, existir, irmãos, existir. Eu seria grato a ele, porque viver é bom. Nós temos agruras nesse mundo, temos aflições, temos, mas os benefícios são muito maiores. Sem contar a esperança de um dia habitar Nova Jerusalém. Eu não estou entrando nem nesse mérito. Só de estar vivo já é uma glória, já é uma bênção. Ainda mais com essa promessa tão grandiosa que Deus tem para nós, que é habitar a Nova Jerusalém. Então, Deus criou o ser humano para adorá-lo? Não. Deus criou o ser humano para governar a terra? Não. Ele criou porque ele amou. E porque ele amou, ele quer que o homem adore a ele. Porque ele é bom, ele quer que o homem adore a ele. Porque ele nos criou, ele quer que nós governemos a terra. É uma consequência isso, não é a causa. A causa é o quê? Que Deus é amor. Se a gente pudesse traduzir a palavra amor com sinônimo perfeito, amor. 4 palavras, né? Amor. Qual seria o sinônimo perfeito de amor? Deus. O sinônimo perfeito de amor é Deus. E quando a gente fala de amor, eu ouço muitas pessoas falarem, Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não, irmãos. Deus é amor e por isso ele é justiça. Deus é amor e por isso ele é fogo consumidor. Não tem mais. Não tem mais. Deus é justiça por amor aos justos. Deus é fogo consumidor por amor aos justos. Imagine que o Igor é um juiz de direito aqui da terra. Eu sou um criminoso que agrediu uma pessoa. E a irmã Jéssica é a vítima. Eu agredi a Jéssica. O Igor, que é juiz, ele vai me condenar porque a Jéssica merece proteção. É um ato de amor condenar a minha pessoa. É um ato de amor a Jéssica. Então, Deus, ele condena o mal porque ele é amor. Deus é amor e por isso ele é fogo consumidor. Deus é amor e por isso ele é justiça. Não tem mais nessa história. Esquece esse negócio de mais. Então, Deus vai punir o mal para defender o bom, por amor ao bom. Deus criou o inferno porque ele é amor. Deus criou o inferno, irmãos. Inferno não é do diabo, não, inferno é de Deus. Jesus é o Senhor do inferno. Não é diabo não. Diabo não fica lá no trono, no inferno. Nem no inferno ele está. O dono do inferno é Jesus. E por ele ser amor, que ele lança os maus do inferno. Deus não lança os maus do inferno apesar de ele ser amor. Não, ele lança os maus do inferno porque ele é amor. Porque ele ama os bons. Ele ama os justos. Por isso Deus criou o inferno. E outra coisa, Deus não tinha obrigação nenhuma de criar o ser humano. Nenhuma. Para analisar. Qual a lógica de Deus? É autossuficiente. Deus não precisa de nada. Ele é soberano. Ele não tem necessidade. Por quê? Ele criou o ser humano. Porque ele queria compartilhar da glória de viver. Ele queria compartilhar da glória na qual ele vivia, na qual ele vive. Tanto que ele criou um paraíso para o ser humano habitar. Por quê? Porque Deus não é egoísta, como muitas vezes o ser humano é. Deus não é egoísta. Deus é compartilhador. Então, Deus criou o ser humano porque ele tem uma natureza compartilhadora. Pessoas egoístas querem só para si.
Não. O que é meu, você que se vira. Deus não. Deus, ele compartilha daquilo em que ele vive. Tanto que ele vai nos colocar na Nova Jerusalém, para nós habitarmos lá com ele. Nós habitaremos com Jesus na Nova Jerusalém, irmãos. Assim como Deus passeava ali no jardim, ele passeará na Nova Jerusalém. Imagina, irmãos. Imagina, irmãos. Que coisa grandiosa. Imagina. Por isso que ele fez um planeta, criou a terra e colocou ali o ser humano. Não satisfeito, ele criou um jardim maravilhoso. Porque Deus não tem limite não, ele vai cada vez mais coisa. Ele cria a terra, cria animais, cria paisagens e faz um jardim ainda, porque ele é detalhista. Não satisfeito, ele colocou nesse jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nada mais é do que o quê? Um teste de fidelidade. É um contrato. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um contrato, pelo qual o homem mostrava, Adão e Eva mostravam, que eles queriam a Deus, não por imposição. Deus poderia criar o ser humano sem livre-arbítrio, e o homem ia adorar a Deus obrigatoriamente, pronto. Mas não, ele criou com o livre-arbítrio, porque ele não é ditador, ele não é tirano. Ele quer uma adoração espontânea, ele quer uma adoração automática, uma adoração de reconhecimento, e não forçada. Não satisfeito, Deus permitiu que o diabo usasse uma serpente para convencer Adão e Eva de que Deus não era bom. Era como se fosse, imagina comigo, é como se o presidente do nosso país, ele contratasse jornalistas para falar mal dele. Foi o que Deus fez, irmãos. Deus permitiu que o diabo usasse a serpente para falar mal dele. Olha como que isso é tremendo, irmãos. É como se o prefeito Aldifas contratasse jornalistas para falar mal dele. Foi o que Deus fez, irmãos. Por quê? Porque ele não é tirano. Porque ele é o quê? Ele é democrático. Deus ele não quer adoração forçada. Deus quer uma adoração espontânea, de gratidão, de reconhecimento. Uma adoração sincera. Uma adoração na qual você reconhece que você não merece nada, irmãos. Nós não merecemos nada. O que nós merecemos é o inferno. Tem gente que fala aí, você merece as bênçãos de Deus. Não merece nada, merece nada. Mentira, mentira. Nós merecemos o inferno, irmãos. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Mas ainda assim, com tudo que Deus fez, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer. Apesar disso tudo, Adão e Eva pecaram. Rapaz, lembrei do Johnny falando, ser humano é complicado. Ainda assim, eles pecaram. E nós pagamos até hoje o preço dessa desobediência de Adão e Eva. Você pode achar isso injusto, né? Vou pagar pelo erro do outro. Parece ser injusto, né? Mas não é não, irmãos. Você não quer pagar pelo erro, pela rebelião de Adão e Eva, é só você não pecar nunca mais. Você não vai estar sujeito mais ao jugo, ao pecado de Adão e Eva. É só você não pecar nunca mais, o que é impossível. Então, o ato de Adão e Eva foi um ato de ingratidão a Deus. Foi uma rebelião, irmãos. Uma rebelião. Não foi tão somente, como dizem aí nos filmes, não foi tão somente comer uma maçãzinha, um fruto, não. Eles falam até maçã, a Bíblia nem fala que é maçã. Não foi tão somente o ato de comer um fruto, não, irmãos. Foi uma rebelião. Foi um ato de ingratidão. Eu faço a comparação. Imagina, quem aqui é pai e mãe? Você paga um curso de medicina para o seu filho em Harvard, lá em Massachusetts, a terra da Suelen. Você paga um curso de medicina para o seu filho em Harvard. Você dá para ele 7 carros, um carro para cada dia da semana. Você paga para ele, você dá para ele um apartamento em Nova York, irmãos, em Nova York.
e seu filho resolve virar usuário de droga, de crack. Imagina, irmãos, você faz isso tudo pelo seu filho vira usuário de crack, vira um dependente químico. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Deus deu tudo para eles, irmãos. Deu livre-arbítrio, deu a terra, deu inteligência, deu tudo, irmãos, deu tudo. E eles se rebelaram contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Não foi tão somente comer um fruto, foi uma rebelião, foi uma ingratidão. Uma das piores coisas que o ser humano pode ter é ingratidão. A gratidão é algo que chama a atenção de Deus. Maria Madalena foi grata a Deus. Por quê? Porque Jesus libertou ela de 7 demônios. Ela foi grata a Deus. Você acha que é mera coincidência, irmãos, que ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Você acha que foi mera coincidência? Quem estava lá com ela também? João, o apóstolo do amor. Você acha que foi mera coincidência que João viu a Nova Jerusalém? Que João viu o desenrolar do Apocalipse? Não, eles eram gratos ao Senhor. Eles tinham gratidão. Maria Madalena era grata ao Senhor. João era grato ao Senhor. A gratidão chama a atenção de Deus, irmãos. A gratidão faz você projetar. A gratidão faz Deus te ver com outros olhos. Então, quer chamar a atenção de Deus? Quer que Deus te honre e te abençoe? Seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que você é, por tudo, pela vida, por existir, por respirar, por ter acordado vivo, irmãos. Seja grato ao Senhor. Agradeça a Ele, porque a gratidão é algo raro. Pense em algo raro nos nossos dias. É a gratidão. Maria Madalena entendeu o poder da gratidão. A multidão, irmãos, que seguia Jesus não era grata, não. Ela queria imediatismo, ela queria cura, queria dinheiro, queria isso, queria aquilo, queria bênção. Os discípulos, tirando João, não eram gratos, não. Abandonaram Jesus. Pedro, então, pior de todos, negou Jesus 3 vezes. João entendeu o poder da gratidão. João estava aos pés da cruz quando Jesus estava lá sendo crucificado. Por que, irmãos, que a gratidão chama tanta atenção de Deus? Por que Deus, ele imagina Deus no trono, aí uma pessoa lá ora a Deus, logo de manhã agradecendo a Deus por tudo. Imagina Deus virando. Ela entendeu. Ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. O diabo, sabendo do poder da gratidão, ele joga no coração do ser humano o quê? A petição, pedir. A teologia da prosperidade, eu coloquei um apelido nela, teologia da ingratidão. Teologia da ingratidão. Quando você pede muito, você demonstra para Deus que você é ingrato. Quando você pede a todo momento, você demonstra para Deus que o que Ele fez por você não é nada. Você só quer mais. É errado pedir? Não. Mas primeiro agradeça. Primeiro lixe no seu coração, na sua mente, todos os benefícios que Ele te deu e que Ele te dá a cada dia. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. A gratidão, ela é tão valorizada aos olhos do Senhor, porque ela é rara. Tudo que é raro tem valor, irmãos. A areia não tem muito valor, a areia é barata. Mas o diamante é caríssimo, porque ele é raro. Então, nós devemos ter gratidão ao Senhor. Poucos são gratos, irmãos, poucos são gratos. Uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração é a gratidão. Seja grato, agradeça. As demais coisas Ele me dá, Ele te dá. É automático. Você é grato, Deus vai te dar. É automático. Não tem mistério, não tem segredo. Quer ser grandemente abençoado pelo Senhor? Seja grato. Seja grato. Por que, irmãos, que muitas vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia? Por quê?
Porque a gente não ama suficientemente o Senhor. Quem ama uma pessoa, quer conhecer aquela pessoa, quer conhecer os atributos dela, quer relacionamento com ela. O Igor, por ele amar a Daiane, ele a cada dia quer conhecê-la mais e mais, conversa com ela, tem relacionamento com ela. O ato de você orar a Deus é um ato de você demonstrar para o Senhor que você quer relacionamento com Ele. É um ato de você mostrar para o Senhor que você é grato, que tudo vem dEle, que você ama Ele. Quem ama quer relacionamento. Quem ama quer conhecer a pessoa, quer conhecer seus atributos. Ler a palavra do Senhor é um ato de você dizer para Deus: Deus, eu quero conhecer seus atributos, eu quero saber o que o Senhor gosta, eu quero saber o que o Senhor não gosta, eu quero saber o que te faz feliz, o que te faz olhar para mim com outros olhos. O ato de você ler a Bíblia é um ato de gratidão, é um ato de amor. O amor só vem quando você é grato. Se você não é grato, você não vai amar. Muitas vezes, analisando por que o ser humano, ele pede tanto, o Senhor ministrou para mim no meu coração, que nós, todos nós, irmãos, somos interesseiros, todos nós. Me prova isso. Você ora, você almeja estar na Nova Jerusalém. Não é um ato de amor sem uma recíproca. Por exemplo, se servir ao Senhor fosse amar o Senhor, você morreu, você deixa de existir. Não existe mais alma, não existe mais cor, não existe mais nada. Você ia falar: pô, Deus, eu quero algo a mais aí, eu quero morar num lugar diferente aí. Eu não quero só isso aqui, eu quero morar num lugar grandioso, eu quero andar em ruas de ouro. Irmãos, não pense assim, não tenha uma visão interesseira. Quando você pensar na vida após a morte, pense assim: eu quero ouvir o Senhor Jesus falando: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação deste mundo. Eu quero ouvir isso, irmãos. Andar em ruas de ouro é bônus, é coisa a mais. Eu quero ouvir o Senhor falando: você venceu, você resistiu às tentações, você sobreviveu às perseguições, às tentações, ao desânimo, às ofensas. Você resistiu, você é um vencedor. Eu quero ouvir isso de Jesus: vinde, bendito de meu Pai, possua o reino que eu preparei para você desde a fundação deste mundo. Eu quero ouvir isso, irmãos. Quando você tem um coração voltado para as coisas de Deus, voltado para o alto, para o reino, o que você passa aqui na terra nem faz tanta diferença. Você fica anestesiado, digamos assim. Quando você tem a mente no reino, naquilo que Jesus preparou para nós, tem preparado na Nova Jerusalém, o que você passa aqui na terra, você fica anestesiado. Por quê? Porque você tem uma promessa. Você aguarda ouvir do Senhor Jesus: vinde, bendito de meu Pai. Você aguarda isso, almeje isso com todas as suas forças, irmãos. Almeje isso mais do que um carro, mais do que uma casa nova, mais do que um aumento de salário. Almeje isso com todas as suas forças, irmãos. Sinta-se desde já um morador da Nova Jerusalém. Você já é cidadão da Nova Jerusalém. Você já tem um passaporte para entrar lá. Qual é esse passaporte? O sangue de Jesus vertido na cruz. Nós já somos cidadãos da Nova Jerusalém, irmãos. Nós já somos cidadãos. Eu me considero já morando naquele lugar. Nós já estamos vivenciando o reino. Nós já estamos no prenúncio do reino. Nós estamos vivendo o reino. Mas o reino vai se cumprir de forma plena na Nova Jerusalém.
nós estamos vivendo talvez 1% do que viveremos na Nova Jerusalém. Sempre que você desanimar, lembre que um dia você andará em ruas de ouro. Você ceará com Jesus, irmãos. Você ceará com Jesus. Você conversará com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com Davi. Eu vou fazer fila para conversar com Davi, irmãos. Eu vou fazer fila. Se tiver fila lá, eu vou fazer fila. Eu quero conversar com aquele homem. Eu quero, com todas as minhas forças, ceiar na mesa do Senhor Jesus. Queira isso também, irmãos. Queira com todas as suas forças, irmãos. Queira com todas as suas forças. Sinta-se desde já um habitante da Nova Jerusalém. Nós estaremos lá. Vai ser num abrir e fechar de olhos que nós deixaremos este mundo. Não saia daqui pensando que haverá uma segunda chance. Não saia daqui pensando que se você morrer, Deus vai te dar uma segunda chance no juízo final. Não vai dar não, irmãos. Morreu, já era. Se você morrer agora, já era. Não há esperança para quem morre. Como o pastor falou na terça passada, há esperança até para quem não foi arrebatado. Eu não quero ficar aqui não. Eu não sou doido ficar num lugar desse. O anticristo fazendo coisas inimagináveis com quem ficar. Eu não quero ficar aqui não, irmãos. Mas até para esses há uma segunda chance. Os que ficarem vivos. Morreu, já era. Morreu, já era. Não queira morrer sem Jesus. Morrer sem Jesus é viver andando à beira do precipício. Eu estou com medo de cair aqui, irmãos. Morrer sem Jesus é viver andando à beira do precipício. Não vale a pena um segundo. Um segundo à beira do precipício, porque você pode cair, você pode morrer a qualquer momento. Não vale a pena um segundo de uma vida sem Jesus. Por quê? Porque viver sem Jesus e morrer sem Ele é ir direto para o inferno. Direto. Não tem como escapar. Não tem como cair no abismo e dar cambalhota, dar uma reviravolta e voltar. E voltar para cá para cima. Se eu cair aqui, já era. Não queira morrer sem Jesus. Queira ser cidadão da Nova Jerusalém. Queira com todas as suas forças. Acorde pensando: eu morarei na Nova Jerusalém. Durma pensando: eu morarei na Nova Jerusalém. Passe o dia no trabalho pensando: eu morarei na Nova Jerusalém. Que isso seja o pensamento de cada um de nós, a cada dia. Eu morarei